Queremos saudar a todos na paz do Senhor. Amém. É uma alegria estarmos aqui reunidos nessa manhã de domingo, manhã chuvosa aqui em Fortaleza. Mas nós estamos aqui para louvar e glorificar o nosso Deus. E nessa oportunidade para cercar também a mesa do Senhor. Primeira vez que celebramos a ceia pela manhã no terceiro domingo. A partir de agora será sempre no terceiro domingo e também à noite teremos novamente a ceia do Senhor. Amém? Nosso pastor está a caminho, logo mais estará aqui e nós queremos convidar os irmãos a ficarmos de pé para a leitura do texto bíblico. Leitura oficial do nosso culto nessa manhã. Minha versão é a NAA. E a passagem está em Marcos 14, Evangelho de Marcos 14, a partir do versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levantando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Amém, meus amados? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua casa, nessa bonita manhã, Senhor. Ah, Deus querido e justo, para Te louvar e glorificar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesta oportunidade estaremos cercando a Tua mesa, cumprindo a Tua ordenança, meu Deus, que Tu disseste que deveríamos fazer até o dia em que Tu estarias conosco. Pai querido e amado, abençoa cada um dos Teus servos que aqui já chegaram, os que estão a caminho, meu Deus, os que estão necessitados, Senhor, do bênção, de proteção, meu Deus, que Tu possa derramar sobre a Tua igreja, Tua paz, Tua graça e Tua misericórdia. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que alegria estarmos aqui nessa manhã maravilhosa na casa do Senhor, para louvarmos ao Cordeiro, que foi morto, mas reviveu, e hoje celebramos a sua vitória. Vamos cantar juntos, meus irmãos, o hino de número 20 da harpa cristã. Pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morreu
foi na cruz pra nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, cante com alegria, diga. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hino de número 291. De cruz se erigir, dela um dia fugir. Cante. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei teu
Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Aleluia, que tamanha graça, meus irmãos. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Se você pode, se coloque de pé, meu irmão, nessa manhã. Aleluia! Vamos declarar de todo o coração que amamos a mensagem. Aleluia, o Evangelho do Senhor. Aleluia, se você pode, levante suas mãos como ato de adoração e cante. Sim, eu amo a mensagem. Por
Seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantos querem dar graças ao Pai nessa noite pelo sacrifício? Vamos declarar que Ele é digno. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço sacrifício de amor, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga que Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração. Quantos foram perdoados? Restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre
Aleluia, aplauda o nome de Jesus. Cordeiro que venceu a morte. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom estarmos nesse lugar onde a vida e a presença de Deus manifesta-se em nós. E nós queremos chamar a atenção da igreja para fazer menção de algumas pessoas que nos dão a honra de estarem conosco. Eu queria que só erguesse a mão, você que escolheu estar aqui nesse culto de ceia, ladeando a mesa do Senhor, e adorará o Senhor conosco neste culto tão especial. Pediria que os irmãos fizessem um sinal com a mão, erguesse de outra comunidade. Muito bem, alguns irmãos conosco. Muito bem, sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los no amor do Senhor. Eu gostaria de fazer menção, chegou até nós aqui, do nosso irmão Gidalte Teixeira Bastos, 96 anos de idade, irmãos. Cadê o irmão Gidalte? Olha aqui, autoridade, irmãos. Itapajé, Assembleia de Deus de Itapajé, é uma alegria recebê-lo, viu? Nossa igreja mãe histórica, né? Também nós temos aqui um casal, Ismael e Germanda, que oferece esse culto em ação de graças pela saúde e recuperação do seu filho Bernardo. Os irmãos desejam celebrar a Deus por tudo isso, receber os nossos visitantes com um forte amém. Digam comigo amém. Também, irmãos, chega até nós duas cartas de mudança. Nosso querido presbítero Dimitri Barbosa Pessoa e a nossa irmã Camila Alves Nascimento Pessoa. Onde está esse casal? Vindo ali da Bela Vista. Fique de pé, por favor, irmãos. Muito bem. Ela não, ela está com o bebezinho. Os irmãos desejam acolhê-los no amor do Senhor e recebê-los em alegria. Digam comigo mais um forte amém. Amém. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abençoados neste local. Queridos, na sequência nós vamos agora dar uma observada na nossa agenda semanal. A nossa Viva Igreja, ela tem aí uma dinâmica semanal de encontros muito especiais. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez entre nós, amanhã nós teremos às 8 horas da manhã a consagração, toda a igreja convidada a estar presente para iniciar a semana no segundo dia nessa ambiência de oração. Sala virtual às 17 horas, o nosso especialmente abençoador culto de doutrina na terça-feira às 19 horas, na quinta, o círculo de oração, sempre muito especial, também sempre um tempo de visitação às 14 horas. Na sexta nós temos a segunda edição da sala de oração às 19, e aí nós temos a abertura do encontro de líderes do Ministério de Mulheres TC. Esse encontro é para as esposas de pastores e é sempre uma palavra muito especial. Ontem nós estávamos na SLIC e ontem uma esposa de pastor testemunhou de uma resposta de Deus em um desses encontros e como aquela palavra foi definidora para o seu ministério 3 anos atrás, e ela estava testemunhando o quanto aquele encontro foi uma bênção para a sua vida. Então teremos esse encontro de mulheres, e as esposas de pastores estarão sendo envisionadas, ministradas e direcionadas por Deus para este novo ano. É um trabalho pensado pela nossa querida irmã Janilda e por todo o Ministério TC. E também, no próximo domingo, iniciamos a próxima semana, já às 8 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, cedinho, com todas as salas, com todas as crianças, jovens, adolescentes e adultos atendidos em sua faixa etária e com ensinos direcionados. Culto às 10 da manhã, o culto que aqui estamos, e às 18 horas, o segundo culto dominical, que é sempre uma grande bênção para nós. Amém? Na sequência, eu gostaria de trazer-lhes também a notícia sobre o nosso retiro de jovens. Retiro de jovens, que é também um especial momento que acontecerá do dia 28/2 ao dia 4. Então, começa dia 28 noite. Então, são 4 dias e meio aí de programação, de ministração, cada detalhe pensado e preparado para abençoar a vida dos nossos jovens e adolescentes. Você que tem filho jovem e adolescente, é convidado a fazer parte desse momento, já inscrevendo. Nós já temos algumas inscrições iniciais. O primeiro lote de 50 inscrições custa R$260. Então, imaginem os irmãos quantas refeições,
né? Durante 4 dias e meio, quantas refeições serão apresentadas. E aí nós temos ministração, nós teremos uma programação dirigida, direcionada, com uma temática específica para cuidar dos nossos jovens. E os irmãos façam a inscrição, e façam o mais breve possível. São 180 vagas, e muito em breve nós queremos crer. Primeiro lote já foi, olha só. Primeiro lote já foi, 50 inscrição, 260. O segundo lote já vai para 280, depois 300, como diz o pastor. Se não cuidar, pode chegar em 1000 no último, né, pastor? Então aproveite a oportunidade, porque, irmãos, sinceramente, né, R$260 para umas 8 refeições no mínimo, eu estou colocando por baixo aí, é uma bênção. Vamos, inclusive, inscrever os nossos jovens, né, e vamos orar pelo Gaio, né, para Jesus ajudar o Gaio, porque aí com certeza tem a igreja que vai chegar junto, abençoando, e eu não tenho dúvidas nenhuma que será um tempo muito especial. Amém, amados? Vamos agora orar por todos os irmãos que estarão ofertando, dizimando. Eu queria convidar os oficiais da igreja para vir aqui à frente. Esse é um momento e uma razão de adoração, de celebração. Nós estamos colocando diante de Deus as nossas finanças, nós estamos apresentando ao nosso Deus as nossas finanças. E que nós façamos isso como um ato sagrado, como um ato de gratidão. Porque nós não estamos aqui, irmãos, para receber apenas. Nós estamos aqui para entregar. E é muito importante compreender um princípio do Evangelho. Quando os homens depositavam no gasofilaço as ofertas, a Escritura conta que uma viúva depositou uma simples moeda. E quando aquela viúva depositou a simples moeda, Jesus fez uma análise daquela oferta e disse: esta deu mais que os demais. Porque os demais deram do que sobejava, do que sobrava. Esta deu do que lhe faria falta. Portanto, a nossa oferta não é medida pela quantidade e o montante que se coloca no gasofilaço ou na salva, mas pela quantidade que sobra. Se você pode ofertar mais, o faça. Se não pode ofertar, não faça. Ore a Deus, para que o Senhor possa abrir portas em sua direção. Mas este sim é um ato de adoração e de celebração e reconhecimento da providência de Deus sobre nossas vidas. Pai bendito, aqui estamos, conscientes da nossa missão, do sustento de tantos missionários em todos os continentes que são abençoados por esta igreja. Todos os projetos sociais, todas as famílias que dependem, ó Deus, dos dízimos e ofertas dos que aqui estão. Nós rogamos-te a tua bênção em gratidão por todos que o fazem. Que haja liberalidade nos nossos corações e que nós possamos apresentar a ti, como um ato de fé, esta semente de vida. Abençoe todos os teus filhos que o podem fazer e os que não podem também, Senhor. Traz sobre eles a tua providência. Em nome de Jesus, oramos-te e em fé e celebração te agradecemos. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida Ele entregou na cruz, a fim desse amor compartilhar. E Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra o teu louvor. Meu seu amor
grande amor, amor do meu Jesus. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. O meu Jesus, e Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor do meu Jesus. E Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho Glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Que alegria podemos voltar à casa do Senhor. E dia chuvoso, igreja animada, que para adorar o Senhor. Nossa primeira ceia do culto de celebração da manhã do ano de 2025. O ano vai já terminar, né? Já está terminando janeiro. E parece, meus irmãos, que vai demorar, mas passa muito rapidamente. Justificando a ausência do pastor Alzian, está em outro compromisso. À noite estará ministrando. O pastor Danilo já vai estar ministrando em outra congregação. E, meus irmãos, uma grande alegria de poder retornar à casa do Senhor. Ontem estivemos aqui até quase meia-noite, glória a Deus, um casamento abençoado. A irmã Rebeca, um momento muito especial em família. E louvamos muito ao Senhor por esta oportunidade. Saudando bem-vindo aqui alguns queridos irmãos, irmão Dimitri e irmã Camila, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa e abraçados. Também saudar ali nossos queridos ali lá do Iguatu, né? Glória a Deus. A Rutinha. E agora fugiu o nome do abençoado. É o Júnior, glória a Deus. Meus irmãos, é o Bruno. Olha, meus irmãos, quando diz assim, é do Iguatu, a colônia iguatuense aqui é grande, viu? Representado por Aurelúcio Washington. E vai longe. E por mim também, né? Que é a cidade que a gente ama. Meus irmãos, sempre a minha saudação para o meu querido pastor João Fernandes. Meus irmãos, que bom estarmos aqui na ceia do Senhor. E quero convidar a igreja para um momento com a palavra do Senhor, já antecedendo a ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que pastor Afonso Sabino fez a abertura do culto, a leitura devocional do culto divino. Um texto tão precioso na palavra do Senhor. E eu quero tomar apenas o versículo 32, reprisando a mensagem desse querido texto da palavra de Deus, que aponta para momentos cruciais na vida do Senhor Jesus, que hoje nós estaremos diante do memorial da ceia, relembrando. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14, leio apenas o versículo 32, dentre os versículos que nós lemos, vou distinguir o 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto oro. Sempre que
Eu estou diante de uma ocasião da ceia do Senhor, isso há muitos anos, de uma forma recorrente. Nós somos levados aí ao texto que fala-nos sobre esta celebração, que aponta para a nossa redenção. Textos preciosos dos momentos cruciais do ministério público do Senhor Jesus. E o texto que ocorreu ao meu coração ler, e aonde o Senhor tocou-me a refletir um pouco mais, foi o que nós distinguimos para a leitura devocional do culto divino nesta manhã, versículos 32 a 42 do capítulo 14, que é um capítulo extenso, e eu distingo esses versículos do 32 a 42 e releio o 32 por causa de uma palavra ou uma expressão que dá o tema da breve mensagem nesta manhã de ceia do Senhor. Um lugar chamado Getsemane. Um lugar chamado Getsemane. É muito familiar para nós este nome. É muito familiar para nós o jardim do Getsemane. Também é muito familiar para a igreja o Monte das Oliveiras. Dentro desse contexto do qual não me demoro em uma introdução ou de alguns aspectos históricos dos quais poderíamos nos reportar, apenas frisar o fato de que era uma quinta-feira já, final da tarde, às 18 horas, começava mais um dia judaico, e era Páscoa, uma festa grandiosa. Começava-se então a festa dos pães ázimos, que depois ficou incorporada em uma grande celebração, porque era uma festa tríplice: pães ázimos, Páscoa e a festa das primícias, que é exatamente o dia que Jesus ressuscita, e ele que, no dia das primícias, era o dia em que os judeus, os israelitas, chegavam com as primícias da terra, com as primícias do campo, os primeiros frutos da colheita. Por isso que Jesus ressuscita nesse dia, e depois o apóstolo Paulo chama de a primícia, nos chama o primogênito dentre os nossos irmãos, Romanos 8 e 28 e 29. Mas, meus irmãos, naquela ocasião, a palavra do Senhor nos mostra que naquela festa tão tradicional, Jesus havia estado ali naquela refeição de Páscoa, num aposento, em um andar superior. Também esse aposento era chamado de cenáculo, numa casa lá em Jerusalém. E depois que eles terminam aquela refeição, segundo alguns historiadores, eles já saíram mais tarde, porque geralmente se reuniam para a tradição 2 famílias ou mais. E vamos dizer assim, a resenha ia longe. A alimentação, a mesa, a comunhão, o compartilhamento, a lembrança, era trazida à memória toda a história da libertação do Egito. Então era um momento ímpar na vida do povo de Deus, e eles saem do cenáculo depois daquela refeição para o Monte das Oliveiras. Havia em Jerusalém muitos jardins, e não foi sem razão que Jesus escolheu ir para o jardim do Getsemane. Isso me tocou profundamente. Um lugar chamado Getsemane. Haviam outros jardins, mas foi para o Getsemane que ele foi. Eu estava pensando comigo mesmo que há um lugar chamado Getsemane, em que todos nós em algum momento iremos passar. Precisamos passar. E eu estava pensando que o lugar do seu Getsemane, geograficamente não precisa ser um jardim. Ele pode ser um vale, pode ser um monte. O lugar que você chamará de Getsemane pode ser no deserto.
pode ser no ambiente familiar, em uma circunstância, mas é sempre um lugar em que estará sempre presente em nossa memória e nossos corações, porque em algum momento da nossa vida nós seremos atraídos para Ele, nós seremos levados por Ele. Importa que nós passemos pelo Getsemane, e a palavra, ela explica tudo. Getsemane fala sobre prensa de azeite. E quanto mais a prensa for forte, bem que eu poderia ter preparado, se houvesse tempo, pastor assembleano, não tem muito tempo, mostraria para os irmãos a imagem de uma prensa de azeite daquela época. Ela era grande e imprensava mesmo. Então o seu lugar do Getsemane, ele é real. É o lugar onde nós somos quebrantados, muitas vezes esmiuçados, porque o trigo precisa ser esmiuçado. Ao momento, como diz o Otmani, que nós somos transformados em pão e também em vinho derramado, para saciar a fome do mundo e para que a unção e o azeite de Deus possa fluir em nossas vidas e ser derramado para toda a humanidade. Mas não pense que isso é fácil. Uma prensa está trabalhando. E é neste lugar, meus irmãos, tão, eu não diria inusitado, tão especial, bem que eu gostaria que fosse essa aí é para moer o trigo. Então, eu agradeço a nossa mídia, mas essa aí não é a prensa que eu gostaria de mostrar, é um tipo delas, mas elas são várias camadas e vai imprensando, e pode ter certeza, se você ainda não passou por ela, não precisa ficar triste, você vai passar. Ela lhe fará muito bem, vai mudar a sua história. Talvez você tenha já passado por ela, mas ainda não foi exprimido o tanto que é preciso. Ainda está faltando o Senhor tirar um pouco mais daquele azeite. Também algum tipo de uvas era passado por elas para que desse o melhor suco, o melhor vinho. Mas, meus irmãos, é um esmagamento necessário, é um quebrantamento necessário. Davi diz, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Mas o processo do quebrantamento nunca foi fácil. Jesus sai de uma refeição, um momento glorioso, um momento da Páscoa, mas ele já sabia o caminho que ele deveria trilhar. Era o caminho do jardim. Nem sempre nós temos o privilégio em que o lugar do nosso Getsemane seja num jardim, porque o jardim é o que menos importa. Se há flores, se há o perfume, é o lugar onde nós nos encontraremos com a prensa, com as agonias, com o pavor, com as angústias do Getsemane. E o Senhor trouxe ao meu coração algumas características que ressaltam, assim, pelo menos foi o que o Espírito Santo me fez perceber, lá no Getsemane, nos momentos cruciais da vida do Senhor Jesus, que apontam também para momentos que nós passamos, porque afinal de contas nós somos seguidores do Cristo, nós também temos que passar pela cruz, temos que ser crucificados com Ele, glória a Deus. Crucificar não somente o mundo, Paulo diz, eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Então não é somente crucificar o eu, mas crucificar o mundo. Então nesse calvário que o apóstolo Paulo pinta, não há espaço somente para aquelas 3 cruzes, mas para mais 2, uma cruz para o eu e uma cruz para o mundo. E eu não
nem me detenho nos detalhes, para compartilhar algumas coisas que ressaltam no Getsemane. A primeira delas é o fato que é um lugar que atrai aquelas pessoas que necessitam orar. Você quer ver um crente correr para a oração? É quando chega a hora crucial, quando o alvo, há um propósito, você precisa seguir, mas você está muitas vezes em meio ao pavor da jornada. Veja o que diz o texto: e foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto oro. É um momento em que a gente precisa estar próximo às vezes de alguém, precisa de alguém que nos sustente, precisamos de alguém em que possamos compartilhar, mas às vezes é o lugar em que nós começamos sozinhos. Fiquem aqui enquanto eu oro. Mas enquanto a gente ora, parece que nós visualizamos todas as sombras, todo o cenário que nos espera. Antevemos todas as dores, todas as angústias, o pavor, o medo que de repente se levanta. E a hora em que nós recorremos a alguém, precisamos de alguém para interceder junto. Alguém às vezes para não dizer nada, só para estar perto. Só para segurar a nossa mão. Só para dispor um ombro para a gente chorar. Somente para ouvir a nossa voz e ficar em silêncio. É o momento da oração. Um momento que muitas vezes nós só somos levados quando chegamos a este lugar, ao Getsemane. Quantas vezes olvidamos da oração, quantas vezes negligenciamos a oração, quão fraca é a nossa disposição para orar, ou quantas vezes nossas orações são, meus irmãos e irmãs, são tão desprovidas de essência, de vigor, tornaram-se mecânicas, falta perfume, falta graça, falta a unção. É por isso que às vezes a prensa é necessária. Alguns irmãos, e às vezes em algum momento da nossa vida a gente já se sentiu assim. As orações se tornam tão mecânicas que a gente não precisava mais nem orar. Era só gravar e apertar o play, que é a mesma coisa. Falta inspiração, falta aquela novidade, falta a expressão do íntimo do coração, aquela expressão que só o Espírito expõe, é o gemido da alma, é o que sai do mais profundo do nosso ser. Eu creio que a igreja está entendendo. Um lugar chamado Getsemane nos atrai a oração. E a gente acorda sem querer acordar, a gente chora, às vezes sem querer chorar, às vezes a gente nem orar consegue, só faz gemer, ou então fica como diz os homens de Deus do passado, só tem uma palavra nos nossos lábios, uma interjeição, se é que eu ainda sei português, chamada O-H, e uma exclamação, ó Senhor, ó Senhor. Os salmistas oram muito assim. E se você for em qualquer dicionário, em qualquer língua, a interjeição será sempre Não tem tradução. Mas diante de Deus, quando a gente exclama no lugar chamado Getsemane, meus irmãos, o Espírito Santo traduz cada um deles. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe orar. Então o seu lugar do Getsemane
é todo seu, mas saiba que o Senhor está com você. Há uma segunda característica que ressalta-se deste lugar, e eu creio que já me empolguei com a mensagem, mas preciso ir adiante. É o lugar onde a angústia, o pavor e a agonia são expostas. Os versículos que eu anoto aí, principalmente o Marcos 14:33 diz assim: ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João e começou. Ele já tinha, fique aqui que eu estarei ali orando. Mas de repente ele chama, porque é o momento que você tem que se expor, abrir o seu coração. Ele chama Pedro, Tiago e João, os mesmos que estiveram com ele lá no Monte da Transfiguração. Magnificência da glória de Deus, todo aquele cenário. E quando eles descem, vocês lembram? Ele chega lá no vale, estava um pai desesperado e os discípulos decepcionados, lidando com um jovem lunático, atormentado por demônios, que uma hora caía no fogo, outra hora caía na água. E o pai dizia: os teus discípulos não puderam expulsar. Essas duas realidades tremendas. Jesus, só geração incrédula, até quando vocês vão ficar assim? E ele tomou aquele moço, e a gente sabe como o Senhor o libertou. Depois os discípulos: mestre, por que nós não podemos? Mas vocês não estiveram no monte. Pedro e João deram um cochilo e disseram: Senhor, vamos fazer uma tenda. Mas o monte não é lugar de armar tenda. O monte é o lugar de oração, de encontrar-se com Deus, de ver a glória de Deus. Mas eu creio que é uma outra mensagem. Mas é um lugar de angústia. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e a angustiar-se. Aí isso me fez lembrar do Salmo 42, versículos 5 e o 11. O texto diz assim, os 5 são dois versículos idênticos. O texto diz assim: assim como o Salmo 43, versículo 5, são essas mesmas palavras. Porque estás abatida, ó minha alma. Lembra do hino 193? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo. Esse é um dos sintomas, às vezes cruéis conosco, que nós vivenciamos. É quando chega a hora do pavor, da angústia, e a gente se perde exatamente aí. Não perde somente a calma, perde a alegria, perde o entusiasmo, perde as forças, e alguns desistem até mesmo da vida. Mas ele diz: porque estás abatida? Isso é uma palavra profética. Ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Se você acha muito o abatimento, pior é a perturbação. Porque o Satanás, ele fica como que soprando nos seus ouvidos. Olha aí, o que adiantou teu chamado? O que adiantou você ter feito isso? O que adiantou isso e aquilo? Olha aí, e por que Deus não fez isso? E ele lança uma série de coisas assim na sua mente, te perturba de dia e de noite. E você precisa entender que isso chama-se Getsemane. É um lugar chamado de Getsemane. E aí o salmista diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Levante a sua mão comigo e diga assim: Senhor, ainda te louvarei na salvação da tua presença. O Senhor é o nosso Salvador, Ele vai te salvar, Ele está te salvando, Ele já te salvou e você nem está entendendo isso. Meus irmãos, em meio à angústia, nós temos a tendência de querer fugir. Eu posso vos garantir que essa tendência parece, em relação a nós, um tanto quanto natural, sabe?
e muitas vezes fugir da missão. E alguns ainda têm ousadia, eu vou esperar somente até a data tal. Você pode marcar 10 calendários, não vai acontecer nada. Não é que você marca nada, você só tem que depender dele. No lugar chamado Getsemane, ou você depende do Senhor. Não, pastor, eu sou uma pessoa resiliente. Quando eu decido, mas eu não estou falando de uma resiliência baseada na sua justiça própria, na determinação do seu coração, na sua força de vontade, na sua coragem. Eu estou falando de resiliência no sentido de confiança em Deus, porque resiliência, nesse sentido aqui, sem confiança em Deus, ela não tem nenhum valor, não faz sentido. Mas, meus irmãos, glória a Jesus, eu estou empolgado com essa palavra. Será que Jesus estava pensando em desistir da missão? Eu estava meditando nisso, mas é claro que não, meus irmãos. O que está acontecendo é Jesus expressando os seus verdadeiros sentimentos. Porque tem gente que diz assim: pastor, eu sou aquela pessoa que não gosto de estar conversando muito, de abrir meu coração, expressar meus sentimentos. Pois é, quando você chegar num lugar chamado Getsemane, aí você vai abrir a sua boca. Eu ainda não vi ninguém duro, nem bom, e nem forte, e nem corajoso, e nem, como dizia um irmão, invocado. Não, quando chega no Getsemane, homem chora, esperneia, quer correr. Eu já vi uns pastores, a minha vontade é arrancar os cabelos. Não, é só a vontade. Você vai ter que lidar com isso. O próprio Cristo expressa os seus sentimentos. E apesar, meus irmãos e irmãs, de todo o pavor e abatimento da sua alma, Jesus não negou nem se rebelou contra a vontade do Pai. Pare de se rebelar contra a vontade do Senhor. Ele está contigo neste lugar. Pastor, e vai passar quando? Jesus foi só uma noite, você pode ser várias. Pastor, já está com alguns anos. Pois é, tem alguns que passam 20. Mas alegra o seu coração, porque já está passando. Diga para quem está ao seu lado: já está passando. Mas saiba que depois vem a cruz. Glória a Deus. Para que passar se tem uma cruz? Pois é, mas é lá na cruz que está a vitória. Glória a Deus. Então você tem que ir, não se rebele. Aí Jesus falou que o desejo dele era agradar o Pai. Veja o texto de Marcos 14:50, um texto que não li. Porque, meus irmãos, é tanto que, voltando aqui o texto, o Senhor, ele se angustia, vem o pavor, vem a perturbação, e o desejo às vezes é de fugir. E você vai observar mais adiante: se possível, passa de mim esse cálice. Mas Marcos 14:50, então deixando, todos fugiram. E eu já vi muita gente fugir, muita gente desistir da caminhada, da jornada, do ministério, de alguns sonhos, de tantas coisas, porque chegou a um lugar chamado Getsemane. E eu louvo a Deus por aqueles que o Senhor acudiu, por aqueles que o Senhor levantou, por aqueles que o Senhor trouxe de volta, por aquelas que o Senhor restaurou. Glória a Deus. Mas muitos nunca mais saíram do jardim, simplesmente fugiram. Outra característica que se ressalta quando a gente medita sobre este lugar chamado Getsemane, é um lugar onde a tristeza da alma se revela. Pastor, o senhor já falou isso, mas é muito mais. Veja o versículo 34. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste. E Jesus começa a expressar esses sentimentos mais profundos. A minha alma está profundamente triste, mas é algo tão profundo que ele diz assim: até a morte. Ficai aqui e vigiai. É a hora que Jesus pede para que eles não o deixem só. Aí vem um versículo de Lucas agora. Veja o texto de Lucas.
esse texto está em todos os evangelhos, não somente no sinótico, mas de João também. Versículo 44 de Lucas 22. E posto em agonia, orava mais intensamente. Que às vezes a gente deixa para orar só quando chega a agonia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso nos faz lembrar do Salmo 116, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. E aqui nós vamos, mais uma vez, ver o Senhor Jesus ressaltando o terrível sofrimento que ele teria que suportar. Meus irmãos, todos nós sabemos, podíamos falar dessa questão do suor que se transforma em gotas de sangue, todo esse processo, né, fisiológico, como acontece. Já vi pregadores dar uma aula de meia hora só nesse processo. É uma coisa que vale muito a pena a gente às vezes se debruçar, mas eu omito aqui. Era uma agonia extrema, e quando a agonia é extrema, eu vi a agonia da minha mãe quando o meu irmão foi embora para os Estados Unidos. E tínhamos um jantar em família antes. E depois fomos para o aeroporto. Isso foi, aliás, um dia antes foi o jantar. No outro dia fomos para o aeroporto. Ela estava tão agoniada. Ela não queria nada daquilo. Ela pensava, é o lugar onde nós pensamos muitas vezes como o salmista Davi: a quem me dera que eu tomasse asas como pomba e voasse. Ou então como Jeremias: maldito é o dia que eu nasci. Meu irmão, tem hora que o negócio aperta, que a prensa aperta, mas também é o lugar onde nós oramos com mais intensidade. E orava mais intensamente. É nessas horas que nós descobrimos o cuidado de Deus para conosco. Pastor, que cuidado! Veja o versículo 43 de Lucas 22. E apareceu-lhe um anjo e o confortava. Interessante que Pedro, Tiago e João, como já estava todo mundo dormindo, eles não pararam com aqueles cochilos na hora H, porque tem crente é o seguinte, que cochila sempre na hora que não é para cochilar. Do jeito que cochilaram lá no monte da transfiguração, cochilaram lá no Getsemane. O anjo apareceu, confortou o Senhor, e eles não viram nada, mas lá estava o anjo do Senhor. Deixa eu te dizer, neste teu lugar, no lugar de cada um de nós, chamado Getsemane, o Senhor sempre enviará o seu anjo para nos confortar. Levante a sua mão e diga assim: eu recebo, Senhor. O Senhor está confortando alguns corações, está confortando almas preciosas que são deles aqui. Está apaziguando todo este turbilhão da tua mente e do teu coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós já estamos então na quinta característica que se ressalta, e já concluo. Versículo 36. É o lugar onde temos que decidir entre dois cálices a beber. Eu poderia falar tanto sobre esse cálice, porque na Páscoa, naquela época, já tinham 4 cálices em que eram servidos. É algo muito lindo para se falar e se compartilhar, mas eu omito todos esses dados históricos aqui, porque o tempo seria muito curto. Mas veja o que diz o texto, versículo 36. E disse: Abba, Pai, aquela palavra de intimidade, que até as crianças usavam naquela época. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Este cálice era o cálice da agonia, meus irmãos, de estar separado do Senhor, separado do Pai lá na cruz. Quando Jesus disse: Pedro, tu podes beber o cálice que eu bebo? Pedro falou: claro que eu posso, contigo eu vou até as últimas consequências. Jesus estava falando do cálice do seu sacrifício. Esse eu posso beber. Quando chegou a hora, ele negou o Senhor 3 vezes. Veja o texto de Hebreus 5. Eu vou ler só esse texto, Hebreus 5, 7 a 9.
Mateus 27 e também o versículo 46, você vai encontrar um pouco desta história. Mas veja Hebreus capítulo 5, permita-me ler do 7 até o 9. A hora já passou, mas a gente se preocupa tanto com a hora que já passou, e às vezes esquece que o Espírito do Senhor está falando, está trazendo ao nosso coração a palavra. E se alguém estiver apressado, eu oro para chover, você não vai para canto nenhum. Então fica aí sossegado. Hebreus 5, 7 a 9. O qual nos dias da sua carne, olha que texto lindo, meus irmãos. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, porque o Pai silenciou e disse não. Ainda que era o Filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E o versículo 9 diz: e sendo ele consumado, veio a ser, oh glória a Deus, a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, o Imaculado Filho de Deus, meus irmãos e irmãs, assumiu aqui os nossos pecados e por um momento ficou separado de Deus para que nós pudéssemos ser salvos e viver eternamente com Ele. É só por um momento, meu irmão, glória a Deus. Mas ainda temos mais uma característica que se ressalta: o lugar chamado Getsemane é o lugar onde é exposta a verdadeira ou a verdade sobre a nossa vida de oração e vigilância. Meus irmãos, eu já falei um pouco sobre isso, e aqui nós vamos no versículo 37, versículo 40, 41, quando Jesus os acha dormindo e disse: Pedro, Simão, vocês estão dormindo? Não pode vigiar 1 hora. Eu já ouvi essa palavra muito nítida no meu coração, no momento de Getsemane, oh meu Deus, final dos anos 80. Eu disse: Senhor, por que isso, por que isso, por que isso, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo isso? E eu ouvi aquela voz. Janilda saía para o circo de oração, e às vezes eu ficava de joelho. Ela chegava, eu estava de joelho. Parece que o tempo não tinha passado. E num desses dias eu estava assim, em angústia e pavor. Aí eu disse: Senhor, Senhor, Senhor. E eu ouvi aquela voz suave dizendo no meu coração: nem 1 hora podeis velar comigo. Daquele dia em diante, dificilmente eu orava menos do que 1 hora. Meus irmãos, os discípulos dormem 3 vezes seguidas. Veja o que diz Lucas 22 e 45. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, meus irmãos. Pode ter certeza, quando a tristeza assola, a sonolência chega com toda força. Pense numa vontade de dormir. Quem é que dormia num dia de Páscoa em Israel, meus irmãos? Ninguém dormia no dia da Páscoa, era dia de festa. Segundo o Craig Kinner, no seu comentário, ele diz que eles chegaram lá no Getsemane por volta de 10, 11 horas da noite. Já era tarde da noite. Ninguém tinha sono naquelas festividades. Mas naquela hora que a tristeza chegou, ao orar, Jesus estava ciente, meus irmãos, de quanto lhe custaria fazer a vontade do Pai. Quanto lhe custaria? Ele percebeu o sofrimento que enfrentaria e desejou não passar por aquela terrível experiência. Aí ele ora assim: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Oh, meus irmãos, às vezes você ora e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Aí quando o Senhor começa a fazer a vontade: não é assim não. Não era bem isso que eu queria, por que você deixou com ele? Glória a Deus. Por isso que Jesus disse: não seja feita a tua vontade, não seja feito como eu quero, mas o que tu queres. A igreja diga assim comigo, bem alto e bem bonito:
tudo que é bom e importante tem sempre um alto preço a pagar. Oh, glória a Deus. O seu compromisso com Deus já lhe custou algo? Sempre custa algo. O nosso compromisso com o Senhor tem um preço, meus irmãos. Devemos estar dispostos a pagar esse preço a fim de ganhar aquilo que é impagável, a vida eterna com Cristo. Diga um amém bem bonito para Jesus, a igreja, que nós vamos celebrar essa ceia, meus irmãos, com o coração cheio de alegria. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que a nossa vida de oração é exposta quando nós nos prostramos e oramos sem alternativa. E agora, Senhor? Não tem mais a quem pedir emprestado, porque ninguém empresta mais. Crédito não tem mais. Conheço o irmão que diz: pastor, eu já quebrei todos os meus cartões. Mas pagou? Não adianta. Não. Você não tem alternativa. Não tem a quem pedir, não tem a quem recorrer. Às vezes falta saúde, às vezes falta compreensão, às vezes falta entendimento, às vezes falta amigos, às vezes falta família, às vezes falta tudo. Aí você não tem alternativa, para onde é que você vai? Nessas horas só tem um jeito: Senhor, estou no Getsemane. Aí clama ao Pai em oração, aí o suor se transforma em gota de sangue, aí você se apavora, você tem medo, se angustia. É a hora que os anjos chegam e te confortam: fica tranquilo, você não vai morrer não. Penúltima característica que se ressalta, que o Senhor trouxe ao meu coração: é um lugar onde a gente aprende a vigiar e orar, meus irmãos, porque são selos para uma experiência cristã vitoriosa. É o lugar onde aprendemos que vigiar e orar são selos para uma experiência cristã vitoriosa. E aí vem um versículo 38 que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí veja a insistência: e foi outra vez e orou as mesmas palavras. No lugar chamado Getsemane, a gente ora muitas vezes as mesmas palavras, a mesma oração. Senhor, e nós temos não é uma mania, nós temos o hábito de às vezes dizer assim: Senhor, até quando? Até quando? Pode parar com esse negócio, que o quando só Ele é quem sabe. Fica aí ligado com Ele e continua intercedendo. Senhor, temos clamado. Senhor, já são tantos anos. Glória a Deus. Teve algumas batalhas de oração em família. Glória a Deus. Em que eu disse: Senhor, mas já passaram-se tantos anos. Aí depois de tudo, quando eu olhei, eu estava celebrando uma vitória. Eu te agradeço, Senhor, porque depois de 40 anos o Senhor trouxe de volta o que eu havia perdido. 40 anos. 40 anos. Em momentos, irmãos, de grande tensão, nós ficamos vulneráveis às tentações. Nunca esqueça disso. Nos momentos de grandes tensões, nós ficamos vulneráveis às tentações. Ainda que você tenha um espírito pronto, ainda que tenha um espírito voluntário, Jesus, Ele vai nos ensinar nesse texto aqui do Getsemane o que fazer para resistir à tentação. Ele dá 3 exemplos tão simples. Primeiro, diga assim comigo: orar a Deus. Versículo 35. Segundo, procurar ajuda. Procure ajuda em tempo oportuno. Estou passando assim. E o ciclo de oração, você já veio? Já pediu oração? Tem irmão que está se acabando. Eu não vou pedir nem oração, que é para o povo não pensar que eu estou com uma doença grave. Tem gente que tem coragem nem de pedir oração. Nenhuma pessoa em particular, imagine a igreja. Mas já tem uns irmãos que são até exagerados. Pastor, eu quero oração, porque eu vou fazer uma viagem ali para o Paracuru. É só 100 quilômetros, mas já está pedindo oração. Imagine quando é para mais longe. Né, irmãos? Glória a Deus. Pedir oração, procura ajuda. E há uma terceira coisa que é importante a gente entender, que Jesus nos ensina aqui, nesse selo da experiência cristã: é enfocar o propósito que nos foi dado por Deus.
Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus diz: todas as coisas são possíveis, Pai, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E eu concluo com a última característica, e já são 8 e poderia ser quantas, meu Deus? É o lugar onde nós recebemos o discernimento, meus irmãos. Vamos dizer todos juntos: é o lugar aonde recebemos o discernimento quanto à hora em que devemos ir em frente e cumprir a missão que Deus nos confiou. Jesus volta, veja o versículo 41 e 42. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora, descansai, basta. Você tem uma compreensão nítida, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E ele diz: olha que palavra, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. O lugar chamado Getsemane, ele existe sem missão, mas nunca existirá uma missão sem um lugar chamado Getsemane. Essa é uma palavra do Espírito Santo. É como dizia um pregador, quentinha na hora. Meus irmãos, é a hora de se levantar sabendo o que nos espera. É a hora de se levantar quando os amigos estão fugindo. É a hora de se levantar quando o traidor está perto. Mas você se levanta porque há uma missão, porque há um propósito. Diga assim comigo: a missão não pode parar. Ainda que os amigos não estejam ali, ainda que o traidor esteja perto, nós vamos em frente. Vamos ficar em pé, e quando estivermos em pé, a igreja estiver em pé, diga para quem está ao seu lado: vamos em frente. A missão é toda nossa, meus irmãos. Vamos ler uma brevíssima conclusão, porque a hora passou. Essa hora agora é para estar terminando o culto. Nós estamos terminando a mensagem. Mas o serviço da ceia, meus irmãos, ele só faz sentido depois que a gente ouve uma mensagem como essa. A gente volta fortalecido. Eu estava pensando: Jesus, era preciso mais tempo para meditar nessa palavra. E você: o pastor poderia ter citado isso, poderia ter dito isso. É porque o Espírito Santo já está falando com você algumas coisas que não me falou particularmente. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, a conclusão bem forte e bonito. O Getsemane pessoal de cada um de nós é uma parada permitida por Deus para alinhar a nossa experiência com Ele e nos preparar para seguirmos para o alvo do propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Dê o mais lindo glória a Deus que você puder para Jesus. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito eficazes. Olha aí, meus irmãos. Se você estiver em meio a lutas, abatimento, no seu lugar do Getsemane, cante: oh minha alma, e te comove, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mais uma estrofe. Ele intercede por ti, minha alma. Ele está contigo. Você não está sozinho. Não está sozinho. Olha aí. Levante a sua mão à igreja. Jesus está falando com o seu povo, com a sua igreja. E te abençoa. Oh, aleluia.
que te abate, minha minha alma, e te comove, tendo a tendo a calma, tenhas medo, tenhas medo, Deus espera, em Deus espera, que bem cedo Jesus virá. Saúde 2 ou 3 pessoas e dê uma palavra a essa pessoa, uma palavra de ânimo, de encorajamento e de vitória. Diga assim: não temas, o Senhor está contigo. Sossega, a vitória é nossa, é Ele que te abençoa. O lugar do Getsemane é um lugar de pavor, medo, incerteza, dúvida, aflição. Mas é um lugar onde o Deus nos encontra para nos levar até a consumação do seu propósito para com a nossa história, com a nossa vida. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias para o serviço da ceia do Senhor. Marcos capítulo 14. Já estamos neste capítulo tão precioso. Abramos as nossas Bíblias mais uma vez. Glória a Deus. Capítulo 14, versículos de números 12 em diante. Glória a Deus. Nos diz o texto sagrado. Marcos 14, 12 até o de número 25. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade. E um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou, e partiu e deu-lo, e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lo, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. A igreja diz amém. Quero convidar o pastor Afonso para fazer a oração de consagração do pão da ceia do Senhor, e assim começamos o serviço, a solenidade da ceia nesta manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Os obreiros já podem vir se encaminhando para cá. Pastor Afonso. Soberano Senhor, eterno Deus, Pai querido e justo, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, Senhor.
Meu Deus e meu Senhor, Tu, Senhor, que estás sempre conosco no Getsêmani, nos dando força, nos dando condições de superar as nossas dificuldades e nos aproximarmos de Ti. Pai querido e amado, aqui está esse pão, meu Deus, que a partir desse momento irá simbolizar o Teu corpo rasgado na cruz do Calvário, Senhor. Que cada um participar desse momento possa se sentir renovado e fortalecido para continuar te servindo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, agora quero convidar aqui ao pastor Gilson. Venha até aqui para partir simbolicamente o pão da ceia do Senhor, em nome de Jesus. É um momento muito precioso. E logo em seguida os nossos obreiros estarão servindo a igreja. Todos receberão, todos que vão participar da ceia do Senhor, as pessoas amigas que nos visitam, como também os novos irmãos que ainda não desceram as águas, não poderão participar do pão da ceia, por orientação da palavra do Senhor e de nossa santa e amada igreja. Os demais, examina-se a si mesmo, come do pão e bebe do cálice do Senhor. Enquanto nós vamos fazer o serviço da ceia, louvaremos ao Senhor, não é isso, Lucas? Vamos em nome de Jesus. Hino de número 328. Pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Se algum perdido Buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Há gozo santo para quem tem a luz e se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. As provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão também no seu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se eu puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, esse santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graças e vigor. Tu és o pão que a vida produz.
Deus, glória a Deus, glória a Deus. De todos os meus irmãos aqui no culto presencial que vão cear, ainda falta a alguém receber o pão da ceia do Senhor. Dê um sinalzinho com a sua mão. Somente alguns poucos irmãos ali. Já chegamos para atendê-los. Queremos que todos sejam servidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que momentos, irmãos, preciosos aqui na casa do Senhor. Momento em que celebramos a ceia. Glória a Deus. Cremos que todos já foram servidos. Se falta ainda alguém que vai cear, dê o sinal com a sua mão. A Bíblia diz assim: esperai uns pelos outros. Glória a Deus. Então, literalmente, podemos fazer isso neste momento. Glória a Deus. Todos então foram servidos. Amém. Graças a Deus. Diz a palavra do Senhor que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que por vós será dado. Fazei isto em memória de mim. Podemos cear com muita alegria, a igreja, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus, é um momento de gratidão, de celebração, de agradecimento ao Senhor nosso Deus, pelo inaudito, glorioso, santo sacrifício na cruz do Calvário. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice. Pastor Mardônio estará orando agora pelo cálice da ceia do Senhor. Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos, reverentemente, na presença de Jesus. Tomemos o cálice da ceia do Senhor. Pastor Mardônio, orando ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar nesta manhã. Oh Deus, pelo teu sacrifício tão especial. Jesus querido, estamos aqui porque o Senhor enfrentou o Getsêmani e não voltou atrás. Estamos aqui, Senhor, diante de ti, para te agradecer pelo teu sacrifício. Deus, aqui está nas minhas mãos o vinho, Senhor, que nós sagramos a ti agora, Deus. Que seja, Senhor, como símbolo do teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor Jesus, para a purificação dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício. Não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou, Senhor. Muito obrigado. Nós louvamos o teu nome, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. A igreja diz um lindo amém para Jesus. Podeis tomar assentos. Vamos servir agora o cálice da ceia a toda a igreja do Senhor. Glória a Deus. Um hino bonito, Lucas. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz, no Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo
Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Mais uma vez, cante. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Falta algum dentre os meus irmãos e irmãs que ainda não recebeu o cálice da ceia? Pode dar o sinal. Os nossos diáconos sempre trabalham bem. Falta somente uma pessoa. Glória a Deus. Estamos servindo também os nossos músicos. Meus amados irmãos, lá estava o Senhor Jesus com os seus discípulos naquele cenáculo mobilado. É sempre uma oportunidade gloriosa voltar ao cenáculo. É o que estamos fazendo hoje. Glória a Deus. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e deu graça, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, o cálice da nova aliança, que será dado por vós. Podemos, com alegria, em memória do Senhor Jesus, tomar o cálice da ceia. Glória a Deus, glória a Deus. É um momento de alegria, meus irmãos. Fiquemos em pé. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras do gozo que vem do porvir. Eu já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Glória a Deus.
Diga para quem está ao seu lado: valeu muito a pena vir hoje à ceia do Senhor. Meus irmãos, que alegria, gratidão, vossa presença, nossos visitantes. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, nós vamos orar agora, concluindo mais esse culto. E eu creio que os irmãos aqui da sede, a igreja sede, já estavam sabendo. Nossa juventude está se preparando para o nosso retiro, agora no período do carnaval. E os irmãos sabem muito bem que 5 dias com essa galera que come bastante, R$260 é meio que nada, né? Pastor, e por que é tão barato? Porque a igreja subsidia, irmão. A igreja sempre chega junto. Nós nunca deixamos a juventude só. Mas o Gaio se empolgou e preparou uma feijoada. Só teve um glória. Muito obrigado pelo glória, irmão, que eu sei que pelo menos uma feijoada vai vender. Eu já encomendei as que eu vou levar. Pastor, é porque eu não como, mas tem muita gente que come. Então você vai abençoar alguém que vai comer. Pastor, porque é muito pesado. Pois faça de conta que é maneiro. Não é? Pastor, isso é muito gorduroso. Tá, vamos consagrar logo agora. Fica tudo light, em nome de Jesus. Irmãos, essa propaganda toda é para dizer: pastor, mas não tem um tempo de comer. Não, você vai levar para casa. Não, mas eu não vou comer hoje, como amanhã. Pastor, quer dizer que eu não tenho saída? Não tem. Não pode sobrar nenhuma feijoada. Mas já estão todos os kits feitos ali. Mas se você quiser saborear aqui, fica à vontade. Pode também. Em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? E quando terminar o culto, vai estar aqui do lado. Você passa ali, abençoa a obra do Senhor. Vai ser uma bênção maravilhosa. E quem fez, uma profissional do ramo da gastronomia, com todos os cuidados, e 0,800 para abençoar a igreja. Ah, irmão, ainda tem direito à sobremesa, mas o pessoal não quer engordar. Mas pode levar também a sobremesa. Então tem a feijoada e tem a sobremesa. Pastor, para que esse negócio assim no final do culto? Porque isso aqui é a igreja, meus irmãos. A igreja é gente, a igreja é família, amém? E as famílias almoçam no dia de domingo, não é assim? Então não fica escandalizado por causa desses avisos, não. Dê um glória a Deus. E se não quiser dar glória a Deus, ore por quem fez essa feijoada e está nessa luta. Quem quer oração para ir para casa? Senhor, que alegria. Estamos felizes por voltar à tua casa, por este momento tão precioso, celebrar o Senhor, a ceia, este memorial glorioso, que sempre, Senhor, nos leva de encontro, ó Deus, a nossa redenção, a cruz, ao sacrifício de Jesus, e que aponta para a nossa esperança, para a vida eterna, que vivemos agora e teremos por toda a eternidade. Abençoa a tua igreja que hoje de manhã, ó Deus, veio te adorar. E antes, ó Deus, aí os nossos amados na escola bíblica dominical, agora nos conduz em segurança para os nossos lares. Senhor, abençoando-nos com uma tarde de paz. Ó Deus, os que irão voltar, os que estarão no novo culto às 18 horas. Que o Senhor possa abençoar a igreja que vai estar aqui, Senhor. Ó Pai, abençoa o teu povo, as famílias aqui reunidas, a tua igreja, Pai, de uma forma especial. Em nome de Jesus nós oramos. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido. A igreja do Senhor dá um lindo amém para Jesus. A vitória é nossa no nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Orem pelo retiro da juventude.